Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e ele é o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, esse é um programa para pessoas com probleminha. Eu acho que você tá sendo simpático falando pobreminha. Eu diria que é um pobremão, Pobremaço. É. Uma galera que não bate bem da fuça, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre filmes de terror baseados em histórias reais de crimes reais, true crimes. Não crimes. São... Tá na moda aí. Tá super na moda, né? Vocês estão acompanhando aí o desenrolar do podcast da Mulher da Casa Abandonada, né? Ficou conhecida por um crime que ela cometeu. E lembramos de filmes de terror que retratam crimes verdadeiros. E aí não tem como a gente começar sem falar de 3 filmes que tiveram elementos da vida real de um sujeito chamado Ed Gein. Ed Gein, que já está sentado no colo do capeta desde 1984. Porque ele morreu aos 77 anos. Mas esse sujeito tem uma história um tanto quanto problemática. Ele foi um ladrão de lápides e também um assassino. Ele fazia o que com esses túmulos e com as pessoas que ele matou? Ele basicamente transformava objetos usando pele humana. Então você tinha abajur de pele humana, você tinha cadeira, cabeças guardadas, entre outras coisas. Era o do-it-yourself do mal. E aí ele sim inspirou nosso querido Alfred Hitchcock para fazer Psicose. Porque assim como o Norman Bates, de Psicose, o Ed Gein tinha uma relação peculiar com a mãe dele, e os crimes e exumação dos cadáveres serviam para criar uma espécie de santuário em homenagem à mãe. De Silêncio dos Inocentes, também o autor do livro, que depois virou filme, o Thomas Harris, ele falou que o Buffalo Bill é uma mistura de diversos criminosos. E ele dá o destaque para o Ed Gein por conta do traje de pele humana. O Hannibal Lecter não foi inspirado pelo Ed Gein, foi inspirado num outro bandido chamado Alfredo. Ele cumpriu uma longa sentença por ter assassinado o seu parceiro e esquartejado a ponto de suas partes caberem em uma caixa. Então ele cortou bem cortadinho, né? O outro filme que foi inspirado pelas atrocidades que o Ed Gein fez foi o Massacre da Serra Elétrica, na questão de fazer objetos realmente com partes do corpo humano e decorar a casa. Já de cara você já tem esses 3 filmes, caso você não tenha assistido: Psicose, O Silêncio dos Inocentes e o Massacre da Serra Elétrica. Ed Gein, essa pessoa tão simpática. A realidade é muito pior que a ficção, né? Vocês sabem disso. Sempre. Outros filmes que foram inspirados em crimes. A gente tem o Pânico, do Wes Craven, de 96. Foi inspirado em um assassinato que aconteceu. Em 1990, um sujeito chamado Danny Rowling, ele cometeu vários crimes, assaltos, furtos, também matou pessoas. Ele matou 5 estudantes num período de 4 dias. Um filme que não é de terror, mas a gente tem que mencionar, porque ficou muito famoso. E teve um desdobramento agora em 2021, não sei se você lembra, Rodrigo. O Zodíaco, do David Fincher. Sim. Zodíaco, filme de 2007, conta a história do assassino do Zodíaco, que matou muita gente ali em 1969, e mandava mensagens enigmáticas para a polícia, ligava. Ele nunca foi pego, só que aí, o ano passado, 2021, acharam um homem que faleceu em 2018, chamado Gary Francis Post, e que esse homem, sim, seria o verdadeiro assassino do Zodíaco. Pensa, se realmente foi ele, o cara não foi pego. E ele viu um monte de filme sendo feito com a história dele, tal. Olha que beleza. Inclusive, o Zodíaco foi usado como inspiração pro Charada, nesse último filme do Batman, que tá na HBO. Boa. Tem todo esse negócio de mandar recadinho pra polícia. O visual assustador o visual, também. Enfim, não tem justiça nesse mundo, né? Aí nós vamos também para um filme de suspense que deu o Oscar para Charlize Theron de melhor atriz em 2004. Tô falando de Monster.
É um filme que a Patty Jenkins dirigiu em 2003, que se inspira no caso da serial killer Aileen Wuornos, que era uma prostituta que matou 7 homens nos Estados Unidos durante as décadas de 1980 e 1990. Um que já é mais terrorzinho, que tem Liv Tyler no elenco. Esse aqui eu fiquei pistola. Os Estranhos, de 2008. Você lembra desse? Muito bom. Tem até Que uma mostra ali continuação. um casal ali que tá numa casa de veraneio e é aterrorizado por 3 assassinos mascarados. E aí o diretor afirma que se inspirou nos assassinatos cometidos pela família Manson e também no romance baseado nos crimes do Charles Manson. Mas enfim, esses são os filmes que a gente não tinha como não mencionar, porque são famosíssimos, baseados em crimes reais, porque agora eu e o Rodrigo a gente vai falar dos nossos preferidos, ou pelo menos o que a gente conseguiu pincelar para esse programa de hoje. Rodrigo, você começa? Eu vou começar aqui com O Último Sacramento, de 2013, dirigido pelo Ty West, que é sobre um fotógrafo que ele viaja com os amigos, né, uma equipe de trabalho ali, uns amigos deles da Vice. Eles vão até uma comunidade isolada, onde a irmã desse cara está morando, e ele quer fazer um documentário. Eles querem fazer um documentário sobre esse lugar, que é um lugar para onde vão pessoas com problemas com drogas, pessoas sem ter onde ir. Eles vão para essa comunidade que é gerenciada ali, foi idealizada por um cara que eles chamam de pai. Eita. E ali eles vão, né, descobrindo o submundo ali, as coisinhas que tem por baixo dos panos ali dessa sociedade, e ver que ela não é tão mágica, tão encantadora como o pai ali quer mostrar, né? O buraco é mais embaixo, É um buraco né? mais embaixo. É um found footage, produzido inclusive pela Vice. Eu achei isso legal, porque a Vice produziu um filme como se fosse a produção de um filme da Vice. É interessante. E é baseado na história do James Warren Jones, também conhecido como Jim Jones, que foi o fundador e líder da seita Templo dos Povos. E ele ficou famoso, né, pela tragédia ali que aconteceu em 1978, onde 918 membros da Jonestown, que era uma cidade que ele fundou no interior da Guiana, cometeram suicídio em massa. Deus me Não só cometeram suicídio em massa, como também teve umas tretas ali, muita gente acabou morta na troca de tiros. Ele também matou um congressista, o Leo Ryan, e 4 outras pessoas que estavam nessa comitiva do congressista, que foram conhecer a comunidade ali. Eles já estavam investigando, né? Já estavam tentando entender o que esse cara queria fazer e tal. E aí, quando eles chegaram lá, ele sabia que aquilo ali podia desenrolar, pegar mal pra ele, podia acabar dando alguma treta pra ele. E aí eles mataram os caras assim que eles descem do avião, né? Isso foi televisionado e tudo, é uma tragédia horrorosa. Isso. E aí quando foram pra cidade ali, a Jonestown, a galera cometeu suicídio em massa, 918 pessoas. Até então era o maior suicídio em massa que já tinha ocorrido. Depois teve de uma outra seita aí, faz pouco tempo, que agora não me lembro o nome, que acabou superando, infelizmente, as mortes de Jonestown. Eu não sei porque eu sou muito fascinado por essa história. Eu não sei se eu vi isso na TV quando era criança, né? Alguma coisa... já fizeram muitos documentários sobre o Jim Jones. Assim, eu não sei você, Rodrigo, mas eu acho que o que assusta nessa história do Jim Jones é como é que ele conseguiu convencer quase 1000 pessoas. Assim. Horroroso. Sério, é surreal. E era um negócio que até então parecia uma boa, né? O cara levava pessoas que tinham problemas, pessoas que estavam precisando de ajuda, para um lugar, cuidava dessas pessoas até então, né? Era o que se acreditava, mas no final das contas era um maluco. Por falar em gente doida, a minha primeira dica vai para Amityville. Essa história de Amityville rendeu mais de 25 filmes. Aconteceu um crime naquela casa? Sim. O que aconteceu? Em 13 de novembro de 74, 6 pessoas da mesma família
foram assassinadas enquanto dormiam. Tinha o pai, a mãe e 4 filhos do casal. O filho mais velho, Ronald Jr., também chamado de Butch, pegou, virou e matou toda a família. Ele, no momento, ele disse que não foi ele, que ele estava ouvindo vozes. E aí, durante o julgamento, o advogado de defesa voltou a dizer que ele sofria de insanidade, que ele ouvia vozes e que as vozes é que mandaram ele matar a família e tal. E aí um psiquiatra chegou a avaliar e constatou que ele sofria realmente de um transtorno de personalidade antissocial. E ele foi declarado culpado, evidentemente. O que aconteceu? Depois do julgamento, o Butch não teve direito de herdar a casa da família. Aí essa casa foi colocada à venda. Quem comprou essa casa? O George e a Cathy Luce. Eles compraram a casa, se mudaram com os filhos, só que um mês depois picaram a mula porque falaram que a casa era mal assombrada. Aí, nessa época, senhoras e senhores, quem que estava vivo? O casal Warren, né? O Ed e a Lorraine. Eles foram lá para investigar e constataram que estava assombrada. E aí, um sujeito chamado Jay Anson, ele escreveu um livro sobre Amityville. E esse livro é que gerou, então, o primeiro filme. Tava tudo indo muito bem, até que o advogado de Butch disse que a história era falsa, que foi inventada por ele e pelo casal para poder ganhar dinheiro. Era tudo mentira, senhoras e senhores, mas eu recomendo que vocês assistam o original, que é de 1979, e o remake, que é de 2005, com o Ryan Reynolds, que, aliás, é muito bom esse filme. Sim. E aí já coloca também em teste Ed e Lorraine Warren, né? Mas esse é um assunto para outro tema desse podcast. Qual que é teu segundo? Eu vou falar agora de um filme nacional. O Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra, com a Leandra Leal, Milren Cortaz e Fabiola Nascimento, que conta a história de uma criança que foi sequestrada e os pais delas vão até a delegacia. E aí, conforme a investigação vai se desenrolando, né, o interrogatório vai se desenrolando, você descobre que o pai ele tinha uma amante. E essa amante é suspeita do crime, né? Nossa Senhora. E aí o filme ele vai mostrando, vai se afundando cada vez mais nessa relação bizarra até descobrir o que realmente aconteceu, onde foi parar essa criança, quem fez o quê. É um filmaço, tá? Tá disponível, deixa eu ver aqui, peraí, que eu tinha visto. O Lobo Atrás da Porta tá na Netflix, tá no Star Plus, tá no YouTube, tá na Amazon, no Google Play, tá em todo mundo, ó, Apple e na HBO Max. Esse é fácil de ver, então. Esse é fácil, não dá pra... Ele é um thriller, assim, pesadíssimo, tem um climão bem esquisito, assim, bem opressor. E ele é baseado no caso da Fera da Penha, que é a alcunha pela qual ficou conhecida a Neide Maria Maia Lopes, que foi presa em 1960 pelo sequestro e assassinato de uma criança de 4 anos. Né? Ai, senhor. Esse caso ficou muito famoso no Brasil na época ali, ele explodiu na mídia, né? Foi amplamente divulgado, chocou todo mundo, e ela se envolveu com um rapaz lá, um cara que era casado, né? Ela, não, né? O cara também estava errado, né? Vamos lembrar sempre que o errado é o casado. E aí o cara não queria mais levar essa relação adiante e ele tinha uma filhinha de 4 anos. Ela foi tentar chantagear ele ali, foi tentar fazer convencer ele a voltar da pior maneira possível, e isso não acabou bem. O caso ocorreu em 30 de junho de 1960. Caso bem famoso no Brasil. Fera da Penha. Lembro. Veja, né? Veja de dia, depois sai para dar um passeio. Depois põe um desenho depois ali para assistir e tal. Um Animaniacs, um Pernalonga, sei lá. Bom, o meu segundo é um filme que é o meu preferido do Alfred Hitchcock. Não é bem um filme de terror, mas como ele é baseado inspirado num caso real, e como é Alfred Hitchcock, eu pensei, foda-se, eu vou falar dele. Entendeu? Por que não?
Eu tô falando de Festim Diabólico, um filme de 1948. Foi inspirado no crime, na vida criminosa, de 2 estudantes de direito de Chicago, o Nathan e o Richard. Eles provocaram uma série de crimes e aí culminou é uma palavra ótima, culminou no assassinato de um adolescente. E aí a história do filme é inspirada neles e se passa dentro de um apartamento em tempo real. Então você vê o que seria um plano sequência. É claro que quem já leu sobre Festim Diabólico sabe que deve ter 2 ou 3 cortes somente esse filme. Não tem, ele não é um plano sequência do começo ao fim. O que não diminui nada, né? O que não diminui nada. Porque estamos falando de outros equipamentos, câmeras gigantes, sim, rolos de fita, então... Exatamente, estamos falando de um filme que saiu em 48. Então, você imagina, se já é difícil fazer plano sequência nos dias de hoje, você imagina em 1948. Bom, qual que é a história? Eles estão lá nesse apartamento, e aí os amigos, só que eles, no caso, trocaram o nome, né? Não é Nathan e Richard, é Brandon e Philip. Eles matam um homem, colocam ele, o corpo, dentro de uma caixa grande, assim, como se fosse um baú. Isso, um baú. Obrigada pela palavra. E vai rolar uma festa. E vai rolar a festa. E aí eles simplesmente deixam um baú no meio da sala, botam um lençol em cima, uma toalha, e falam, é isso aí, bicho. Né? Põe os canapés ali. E a galera começa a chegar pra essa festa. E tem um cadáver dentro da sala. É uma coisa doida. E é um filme muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E essa coisa snob que os verdadeiros assassinos tinham, eu acho que o Alfred Hitchcock conseguiu passar bem com esses atores, assim. Aquele tipinho, assim. Nossa, tipinho. Cara, esse filme é bom demais. Esse filme é bom demais. Ele tá no Google Play, na Apple TV e no YouTube. Então tá fácil de assistir, Festim Diabólico. Vai conferir que é um clássico e, é muito bom. E o seu terceiro? Meu terceiro chamaram aqui no Brasil de O Despertar de um Assassino, mas eu me recuso a usar esse nome. Eu vou chamar com o título do gibi em que ele é baseado, que é Meu Amigo Dahmer, de 2017. Do Mark Myers, né? O diretor não conheço. E ele é baseado numa HQ. Se liga nessa história. Ele é baseado numa HQ do Derf Backderf, que saiu até aqui pela Dark Side com o nome Meu Amigo Dahmer. Olha que loucura. O Derf Backderf, ele foi colega de classe do Jeffrey Dahmer. Ô, louco! Sim, e aí eles se separaram, né? Depois ali, quando terminaram o colegial, eles se separaram. Não se viram mais, até que o Derf viu na TV toda a treta, né, do julgamento, da prisão, do Dahmer. Sim. E aí ele, cara, eu era amigo desse cara na escola. Nossa. E aí ele conta isso de uma maneira muito bonita, assim, ele não passa pano pro Dahmer, né, ele não... Sim. Ele não suaviza nada, ele continua condenando, ele continua achando realmente que ele merece ser preso, a condenação e tudo mais, mas ele mostra como a infância do Dahmer foi difícil e como ele foi um cara estranho desde sempre, sabe? Mas não querendo humanizar, mas tentando entender o que levou o Dahmer até aquele ponto. E aí isso eu acho muito bom. O gibi é incrível, é um baita de uma HQ. E o filme do Mark Myers com o Ross Lynch como o Jeff Dahmer, que é o namoradinho da Sabrina, da série. Olha só. Nova da Sabrina. Do Mundo Sombrio de Sabrina. Exato. E o Alex Wolff, do Hereditário, faz o Derf Backderf, que é o cartunista que era amigo dele. Cara, e é muito legal esse filme, assim, essa história, como ele vai pegando alguns pontos. Eles tinham um grupo ali que eles chamavam de fã-clube do Dahmer, que eram os moleques mais zoeiras, assim. Sei. E eles se aproximaram do Dahmer porque ele era um esquisitão, né? E eles
Ele simulava que estava tendo ataque epilético no meio da galera. E eles adoravam fazer essas pegadinhas, né? Tem um negócio que eu acho muito legal. Muito legal, né? Sacanagem. Mas o Dahmer, eles bolaram um plano, assim, que quando terminou o ano, a escola fazia foto dos grupos, né? Grupo de xadrez, a banda, o time, né? As torcidas lá. E eles faziam essas fotos para colocar no anuário depois. E aí o Dahmer não se encaixava em nenhum desses grupos. Ele era meio rejeitado ali, só tinha esses amigos malucos dele. E aí o que eles fizeram? Toda vez que alguém ia fazer uma foto dessa de grupo, o Dahmer entrava no meio. Então tem todas essas fotos da banda, não sei o que, com esquisitão de fundo ali. E eles faziam tudo isso na brincadeira, mas conforme o tempo vai passando, o Dahmer vai ficando cada vez mais estranho, ele vai tendo cada vez mais contato com a homossexualidade dele, que ele não sabia lidar com esses impulsos estranhos que ele tinha, né, violentos e tal. E aí eles acabaram se separando, ele bebia, usava drogas e tal, na escola, né? Então eles acabaram, cara, você tá bebendo demais e tal, e aí foram se separando, cada um foi por um canto quando o colegial acabou, e o Dirtbag Dirty encontrou, né, reencontrou o Dahmer anos depois nos noticiários e fez um gibizaço que deu resultado em um filmaço também. Eu gosto muito, o filme conseguiu manter esse tom de não humanizar muito, né? Ele continua sendo uma figura estranha, uma figura meio... né? Mas você entende o contexto que ele estava ali, porque ele poderia ter sido ajudado. E aí ele faz essa pergunta, né? O Dirtbag Dirty faz por que as pessoas não olharam para ele, né? Por que deixaram chegar nesse ponto? Então ele entende que ele poderia fazer isso de qualquer forma, porque já era uma coisa dele. E aí deu no que deu, né? Ele foi preso, condenado pelo assassinato de 17 homens e garotos, que ocorreram entre 78 e 91, sendo a maioria deles ocorridos entre 89 e 91. Os crimes são hediondos e envolve necrofilia e canibalismo, assim. Nossa, gente. Barra pesada, né? Agora, o meu terceiro é um filme recente, que saiu em 2021, que é o Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Não pelo exorcismo, mas pelo crime que aconteceu, porque esse filme mostra o primeiro caso dos Estados Unidos de uma pessoa se defendendo de uma acusação de homicídio com alegação de possessão demoníaca. Antes do assassinato, tinha lá uma família, pai, mãe, filhos, e o filho de 11 anos, os pais acreditavam que ele estava hospedando um demônio. Aí veio o Ed e a Lorraine Warren, e aí falaram que eram 43 demônios, porque cabe tudo isso dentro de uma pessoa. O cunhado, na verdade, desse menino acabou dizendo que o demônio passou para ele durante o exorcismo. Qual deles? Qual dos 43? Então, ninguém sabe. Porque você sabe que numa pessoa cabem... são 43, né? Falou aqui que eram 43, no menininho de 11 anos de idade. 24 sentados e 19 em pé. No bonde da possessão. Diz ele que o demônio entrou nele, porque ele começou a ficar estranho, e aí um belo dia ele matou um colega. E aí disse que não lembra do que aconteceu e que atribuiu essa morte à possessão, como se ele tivesse também sido possuído pelo demônio, e por conta disso ele cometeu um assassinato. Bom, capiroto ou não, ele foi condenado por homicídio culposo, foi condenado a 10 anos, de 10 a 20 anos de prisão, mas ele cumpriu 5 anos e aí saiu de lá e segue sua vida normal até hoje. Porém, em 2016, o irmão do menininho de 11 anos, ou seja, cunhado do assassino, também, ele não está no filme, não é retratado no filme, ele processou a Lorraine Warren, alegando que tudo não passou de uma farsa. Ele deu uma entrevista e falou que o irmão mais novo sofria de doenças mentais e que o casal Ed e Lorraine Warren inventaram essa história de possessão para lucrar às custas da família, e que provavelmente
E que provavelmente esse menino aqui, o Arne Johnson, que é o assassino, ele pode até ter tido um surto psicótico e, né, quando você faz alguma coisa que você não lembra depois, não é porque você estava possuído, é porque às vezes teu cérebro te bloqueia mesmo, mas não tem nada a ver com possessão choque. demoníaca. É um choque. Mecanismo de defesa do organismo. Exatamente. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com o Arne Johnson. Não tem nada a ver com o capiroto. Mais um caso dos Warren pra gente depois fazer um especial Verdades ou Mentiras de Mentiras Ed ou Lorraine. mentiras. Mentiras ou mentiras. É, pois é. Eu fico agora imaginando, Rodrigo, a cara do juiz, bicho. Quando ele ouviu o advogado de defesa falar que, olha, a gente alega possessão demoníaca. Você imagina a cara do juiz quando escutou isso? Que é a frase famosa, né? Que é até o título desse terceiro filme, que é o A Devil Made Me Do It, né? É. The Money Made Me Do It. The money made me do it. Enfim, conta pra gente o que você achou desses filmes, se você acompanhou todos, se você conhece só alguns, se você colocou na sua listinha pra assistir. E você faz tudo isso na nossa rede social, que é o Instagram, @abominávelpodcast. Vai lá conferir, curtir os posts, compartilhar, manda esse podcast pros amigos, pros inimigos. Enfim. Aquela galerinha que curte True Crime aí, traz ela pro nosso lado. É, o lado negro da força. Isso aí. Semana que vem tem mais, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @abominávelpodcast.